Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e a gente está aqui para falar mais um blockbuster, né? Esse é o mês, né, gente? Começou Esse. julho, mês das férias, tem Superman, tem o que mais? Quarteto Tem Quarteto Fantástico. Fantástico, tem tudo. Esse mês tem tudo, tem filme Pedro de Pascal em criança, dobro. tem duas vezes Pedro Pascal, mas antes de julho começar, a Não, gente não. tem um blockbuster. Foi antes? Foi Ele antes. lançou dia 26. Antes de julho começar, a gente tem o vácuo do junho, olha aí, pegando um termo de corrida, que é o filme que a gente vai falar hoje, que é Fórmula 1, o filme, entendeu? Se você já viu esse filme no cinema, você já sabe do que se trata. Se você é uma pessoa que é fã de Fórmula 1, você já sabe do que se trata há anos. Ah, E se você foi pego desprevenido falando, Fórmula 1, o filme? Que nome horrível. É um nome muito ruim para um filme dirigido pelo Joseph Kosinski. É o Joseph Kosinski, né? Isso. É o diretor de Top Gun Maverick. Ele pegou o dinheiro da Apple TV Plus, pegou a sua trupe, que inclui Brad Pitt e elenco estelar, né? Tem a Carrie Condon também, que concorreu ao Oscar recente, Javier Bardem. Pegou toda essa galera e falou assim, vamos fazer um filminho de corrida? Vamos fazer mais um filminho de carrinho? Vamos que vamos. Então, filme de De carro, alta velocidade, né? Eu acho que é. filme de carro, filme de Fórmula 1, é uma temática que tem se repetido aí nos últimos anos, com o diretor de um grande filme de ação que salvou o cinema, né? Vale sempre lembrar, o Joseph Kosinski é um dos responsáveis pelo salvamento do cinema. Então, se a gente Amigo tá do Tom aqui, Cruise aí que. se a gente tá aqui falando sobre Fórmula 1, é graças ao salvamento que Joseph Kosinski nos trouxe lá em 2023, 22. Eu acho que 23, né? Recentemente. Você sabe de quando é Top Gun Maverick. Você tem o 22, Google? 22. Tu tem o Google aí, rapaz. Você pode pesquisar. De qualquer forma, a gente vai falar sobre Fórmula 1, o filme. Ainda está em cartaz. Se você não viu, corra pra ver. Porque logo mais, Super-Homem, né? Vai tomar as É, salas. pelo menos as de IMAX é certeza que não vai ter mais nenhuma. Falando vai, já puxa do IMAX. Tu acha que vale a pena? É o tipo de filme que tem que ver no IMAX, né? Eu acho. Eu acho que sim. Eu não vi no IMAX, mas Você não eu viu no acho. IMAX, né? Ó, né? Então talvez você não precise ver no IMAX. Nem o Guilherme viu no IMAX. Por que você tem de ver, né? Pô, tá caro, cinema tá caro, né? A Apple tava com uma promoção, né? Ó, a propaganda de graça aí. Como o filme é da Apple TV Plus, quem tinha Apple Pay pagava um pouquinho mais barato. Aí recentemente eu aproveitei pra ir ver no IMAX e eu vou te falar, cara. O IMAX é sempre uma coisa, né? Que você sai de lá, duas propagandas em uma, essa daqui. Tu sai do IMAX pensando, pô, isso daqui que é cinema de verdade, né? É bizarro. E um filme como esse, então é o que eu vou falar, um filme como esse que tem muita ação, não necessariamente cenas de ação, mas muita ação, muita velocidade. E o som, né? O som dos carros é uma coisa sempre muito importante quando a gente fala sobre filmes de corrida. É o tipo de filme que eu acho que, se você gosta, né? Se você é uma pessoa que gosta de carro, eu nem sou uma pessoa que gosta de carro, tá? Diga-se de passagem. Eu vou falar mais sobre isso aqui. Eu nem dirijo, eu nem carta tenho. Então, eu não sou louco por carros, mas eu adoro um bom filme de corrida. Então eu vou recomendar. Eu gosto de Fórmula 1, inclusive. Então eu vou recomendar que você que gosta de Fórmula 1, você que gosta de corrida, veja o filme no IMAX. Digo pra você ir também, porque a repercussão do filme tá boa. Não sei se tá o esperado, considerando que o filme custou. Deixa eu ver aqui se a gente tem essa informação. O filme custou cerca de 200 a 300 milhões de dólares. Eu não sei se isso já está incluindo a bendita da Do publicidade. marketing, Eu acho que foi um filme caro, porque veio na onda de Top Gun Maverick. E eles usam algumas tecnologias parecidas Sim. com as de Top Gun Maverick. Então, De imagina encarecer o substituir, filme. né, o veículo, né, e tudo mais. Maluco, isso é uma coisa de maluco, tá? Eu tava assistindo e eu tava em choque. Mas de qualquer forma, o filme tá aí com 161 milhões de dólares nesse momento, né? Na No primeiro final de bilheteria. semana, né? É o primeiro? É o primeiro, né? É. Mas provavelmente esse filme aí bate o que eles esperavam. Talvez seja uma das grandes apostas da Apple para a temporada de premiações. Se for a intenção da Apple, eles podem ter lançado o filme um pouco cedo demais,
mas a crítica tá Mas adorando o Top Gun filme. também veio nessa época e É conseguiu chegar verdade, lá, né? é verdade. É um filme de férias, né? É. A crítica adorou o filme. ah, a crítica, né? A crítica. Especialmente os críticos americanos, vale ressaltar, né? É sempre um filme. Apesar. Eu sei. Você sabia que a Fórmula 1 ela não é uma coisa muito grande nos Estados Unidos? Você sabia disso? Eu não sabia, mas eu imaginava, né? Porque, sei lá. Nos Estados Unidos, eles têm outras corridas. Eles Eles têm têm o NASCAR as é 500 milhas maior, de né? Indianápolis, eles têm NASCAR, como você acabou de falar, eles têm as 24 horas de Daytona, Uhum. acho que ainda tem. Eles têm os circuitos de moto, de GP também, é bem grande nos Estados Unidos. Eles têm aqueles truckzão, né? É uns caminhão com as Ah, rodas não, modificadas. Os Estados eles Unidos é têm, isso, né? eles têm a cultura do carro, mas eles não têm a cultura da Fórmula 1 específica. Fórmula 1 é uma coisa muito europeia, né? Se você for para É, pensar. É muito francês, as equipes francesas, as equipes é. italianas, então A as gente equipes gosta italianas porque a não, a gente Ferrari. teve alguns brasileiros que fizeram muito sucesso e o brasileiro é isso, Ah, né? a gente gosta porque a gente gosta de ganhar, né? É, Então, como como a o gente tinha o tênis, Senna, uma época aqui foi gigante, né? E hoje em dia não mais, isso, né? agora tá Então, voltando, né? é, Mas como a gente teve o Senna, que é considerado amplamente como um dos maiores pilotos de todos os tempos, muita gente considera o maior piloto de todos os tempos, mas isso é bem debatível. Mas vale dizer nesse filme, por exemplo, sempre que eles vão falar um name dropping, eles falam Senna, né? Você é. percebeu? Eles falam Senna umas 3, 4 vezes no filme. Então, Eles o usam Senna, o Senna, Schumacher, né? Eles trazem esses nomes. ele é um dos grandes e, assim, argumentavelmente o maior piloto de todos os tempos. O filme tá com uma boa recepção, o filme tem dinheiro, fez uma boa parcela do dinheiro, quase se pagou no seu primeiro fim de semana. E vai ser um filme para catálogo também, né? Lembrando que isso aí depois vem pro Isso. streaming e é importantíssimo para Apple, né? Como a Sim, Netflix faz, ir direto pro streaming para converter em assinantes e tudo mais. A total. Apple também tem isso, né? Eu acho que eles também querem converter isso para as pessoas pagarem para assistir, né? Eu acho que esse filme tem o potencial de ser o principal filme de julho no sentido crítica dos filmes de férias. Eu acho que ele vai ser o que vai ter a melhor repercussão. Eu acho que Super-Homem, Quarteto Fantástico talvez façam mais dinheiro, mas esse filme ele pega um público também. Sabe quando Top Gun Maverick fez tanto dinheiro que a galera falou, nossa, o que aconteceu? E tinha muita gente que não ia no cinema e foi ver Top Gun Uhum. Maverick porque gostava de Top Gun, porque gosta de Tom Cruise, porque gosta da temática. Eu acho que esse filme tem Pode esse fazer isso. potencial de pegar uma galera que não necessariamente vai muito ao cinema, tipo pais de todo mundo, sabe? Então, mas Tipo, será que é um negócio tão grande? Porque a gente sabe que essas coisas, hum, bilheteria, é muito importante a gente pensar em China também, né? mas eu acho que Será que isso sim, aqui eu acho que também? pega. Acho que pega. Assim, Top Gun. É que assim, Top Gun tem outra coisa, né? É, tem Mas. nostalgia, tem um monte de coisa. Aqui, não só nostalgia, né? Pro brasileiro tem essa sensação de nostalgia, porque para muitos brasileiros a Fórmula 1 morreu, né? Que não existe Junto, mais, né? junto Ah, com o você lembra quando Senna e existia? tudo mais, né? Tipo, eu acho que por um tempo ainda fez um barulho, mas hoje em dia cada vez menos, né? Se ouve falar assim. Então vamos deixar aqui você. Pra você, qual era a expectativa, Guilherme, pra esse filme? Como é que você tava vindo aí? Pra quem não assistiu, né? O nosso cinema do mês e tal, como é que É. você tava pra ver esse filme? Que você foi ver? Quais são as impressões iniciais? Então, Sem spoilers ainda, tá, galera? Então, quando a gente for dar spoiler, a gente avisa. isso, eu tava animado pro filme, sem muitas expectativas, assim, eu já acompanhei, de certa forma, bem, bem raso, assim, como coadjuvante ali no sofá, né, de ter um adulto assistindo, meu tio gostava bastante, então quando ele assistia eu sentava ali do lado né, época de Felipe Massa e tudo mais, né, que nunca chegou a ser um dos maiores pilotos, assim e tal, Nunca foi mas campeão, né? então, mas ele fazia o seu barulho, né? Tinha sua Uhum. torcida. Então, eu era esse copiloto ali no sofá, tentando entender, acompanhando um pouco. E aí tinha jogo de Fórmula 1, jogava um pouquinho, mas nunca fui
um acompanhador assíduo, assim, mas entendo uma coisinha ou outra, sei algumas coisinhas, né? E, Conhece algumas pô, equipes, isso, alguns pilotos e tudo mais, torce e pra Ferrari, né? Você. consigo... Pô, nem tanto, né? Eu acho que ainda cada Não? vez mais a Ferrari vem caindo aí, né? Mas é isso, né? É um, é um esporte que você torce pro carro e não pro piloto, né? Não, Às depende. vezes é um pouco Depende. isso, né? Você vai falar isso. Todo episódio, o Guilherme arruma briga com alguém. Ele resolveu arrumar uma briga com a Não, galera do mas K-pop no último. Repito, as opiniões expressadas pelo Guilherme não representam a opinião do Cena 8 Podcast. São só do Guilherme. As minhas representam as minhas, as do Guilherme representam as do Guilherme. Falar que torcedor de Fórmula 1 é torcedor do carro e não da equipe é não, coisa de maluco. A não, galera da tem Itália tem um vai pouco xingar, isso. vai Vai. chegar os xingamentos em italiano, porque Vai. Ferrari é religião na Itália. É Então. bizarro. Não, mas tem um pouco, cada vez mais dizem que é isso, né? Eu já vi algumas coisas, o pessoal que ainda acompanha diz que cada vez mais piloto, o piloto tem essa grande diferença para fazer a diferença, né? Na pista Ah, e tal. Então, sempre foi, na verdade. Tipo, a real é que a mas Fórmula cada vez 1 mais, né? Eu acho que a é tecnologia de carro, avançando, entendeu? né? Mas cada vez mais você acaba tirando. O protagonismo do piloto, você acha? Eu acho um pouco. Mas Guilherme opinando, sem, né? sem ser cancelado. Hum. Eu tava animado pro filme, mas sem grandes expectativas, assim, sabe? Uhum. Tipo, pô, eu não sou. Eu gosto de Top Gun Maverick, mas não sou o grande fã, né? Você gostou muito mais que eu e tal. Uhum. Mas tava com expectativa, né? Pelo barulho que eu vi o filme vinha fazendo, né? Com todas aquelas, né? As cenas que a gente tinha de bastidores, digamos assim, né? Toda vez que tinha Cara, uma corrida, alguma toda coisa, vez que eles apareciam, né, na é, Fórmula 1, brotava porque alguma coisa, né? Que eles para gravaram em quem loco, né? Pra muito lugar e tal. para quem não sabe nem do que o filme se trata, esse é um filme que ele teve coprodução da Fórmula 1, entendeu? Então, tipo, a O Lewis FIA, Hamilton tá o Lewis envolvido, né? Hamilton, Toto Wolff, mas a própria FIA, entendeu? Eles liberaram A o própria acesso, FIA tá envolvida nisso? eles Não. liberaram a galera, eles facilitaram e ajudaram a produção Hum. do filme. Então a própria gata, o nome do filme é Fórmula 1, tá ligado? Tipo, o Uhum. nome do filme não é Pit Stop, tá ligado? É. Então, eles facilitaram o acesso e eles ajudaram na produção do filme. Como a gente E teve ano passado filme de banheiro, aqui a gente tem. isso, tem filme de Fórmula 1. É, exatamente. A FIA facilitou, conta a história do. Como é que é o nome dele mesmo? Reis. do. Isso. Conta a história do. O É Sonny P. Reis. Reis. Sonny Reis. Sonny Reis, que é um piloto aposentado que recebe uma proposta única para voltar a correr por uma equipe que está se ferrando. Eles precisam de somente uma vitória. É isso. Eles precisam A de uma equipe vitória. não existe, né? Pelo Não, menos a né? Essa Apex Apex. GP não existe, não. E É tem uma alguma equipe coisa a ver com, limitada. com o jogo ou nada a ver também? É só um nome que usaram aí. Que jogo, cara. O Apex. Com certeza que eles foram atrás da Apex Legends e aí eles. Não, é que Hum, Apex significa tipo o predador. Apex é tipo o máximo, tá ligado? É o ápice. Então, hum, tipo, tem uma coisa meio de, tá. Não, às vezes tem de mais gente aí. performance, A entendeu? propaganda tá atingindo todos os lugares, né? Às Todos vezes. os cantos. Não, esse filme, inclusive, né? Só é uma grande propaganda ambulante É, da é, Fórmula 1, né? Inclusive. sim. Então eu tava com essa expectativa moderada pro filme, assim, eu acho que ele preenche bem, assim, a expectativa que eu tava, sabe? Tipo, eu Uhum. gosto do filme por toda a parte técnica dele, né? Novamente, o que ele faz lá em Top Gun, ele vem e refaz aqui muito bem, né? Então, tudo que a gente tem técnico de Fórmula 1, assim, fica muito legal, tem bastante cena do carro, dentro do carro, câmera do, Uhum. do piloto, né? Como hoje em dia a gente já tem toda essa tecnologia. Aqui tem também, né? Não sendo verdade, mas tem também. Só E, que em e tá altíssima tudo muito qualidade, né? bom, assim. Nossa, o filme é muito bonito, assim. O som maravilhoso, né? Você, mesmo não vendo em IMAX, tudo isso é,
você tira bastante proveito de toda a qualidade técnica que o filme tem, assim. Mas eu tenho alguns problemas com o filme, viu? Eu não gosto da história muito manjada que é contada. Eu tenho alguns problemas, assim. Em certo momento do filme, você já sabe como vai acabar e você só vai esperando essas 2h40 do filme pra você... Pronto, me entrega o que eu já tô sabendo, faz 2 horas que eu já sei o que vai acontecer, só me entrega isso aí, sabe? Tipo, e do começo ao fim é o espetáculo, porque a história mesmo você já sabe o que vai acontecer e pra onde vai, e isso eu acho que é o que o filme deixa muito a desejar, assim, sabe? Tipo, eu acho que em Top Gun, né, fazendo um paralelo aqui com o diretor, né, que também é roteirista, lá ele consegue criar algo mais, assim, sabe? Por mais que seja uma continuação e tudo mais, eu acho que ainda a trama envolve muito mais do que o que ele faz aqui. Aqui é só um espetáculo mesmo, é uma propaganda de Fórmula 1. Não, 100%. E gostoso, você sai querendo falar, pô, por que eu não acompanho mesmo a Fórmula 1? Não, total, funciona. Como O que me faz não acordar cedo pra assistir Fórmula 1 é o quê mesmo? Por que eu não acordei 2 horas da manhã pra ver o GP da Austrália, né? É isso que eu fico pensando. Você fica, pô, vale, eu acho que vale. Cara, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, vamos indo. Eu sinto que é exatamente isso. Eu acho que o filme, se a gente for falar de técnica, vamos falar de nível técnico, ele é impecável, né? Então, tipo, ele é dirigido legal, ele tem cenas de corrida de, pô, ficar, tipo, de você ficar nervoso, assim, de falar, mano, essa cena tá muito legal, essa corrida tá muito boa. Eu gosto muito de corrida, eu já falei isso pro Guilherme em outros filmes, é o caso de um dos meus filmes favoritos aí, que concorreu ao Oscar recentemente, que é Ford vs Ferrari. Inclusive, eu tava reassistindo agora Ford vs Ferrari, falta meia hora pra acabar o filme. Porque Cara, começa já no 24 horas aqui, você falou, pô, olha Ford vs Ferrari como é bom, né? Ford vs Ferrari é bom demais. E, tipo, eu gosto de outros filmes de corrida. Vou te falar que até Ferrari é um filme que lançou recente, do Michael Mann, lá com... Até esse filme eu acho legal, a gente gravou episódio sobre Não, acho que não, acho que você demorou pra ver. Acho que rolou um negócio, assim. Você só foi ver no streaming, ou a gente não achou tão legal também. Tem sempre esse ponto, né? Se a gente não gravou alguma coisa... Não, mas eu lembro que eu achei legalzinho e você... Eu acho que você... Eu também achei legalzinho, viu? E a gente ficou nessa. Pode ser. Aí a gente gravou outra coisa. Eu acho que eu demorei pra ver no cinema. Porque eu vi no cinema, isso eu tenho certeza. Então... de qualquer forma, eu gosto de filmes de corrida, eu gosto de filmes de esporte no geral. Falei isso no nosso episódio de Challengers, por exemplo. Adoro um bom filme de esporte, adoro uma boa história de esporte. E aqui, esse filme tem várias coisas legais. Dentre elas, o Sonny Hayes é um personagem super canastrão, super divertido. Brad Pitt tá se divertindo, é muito legal. O Javier Bardem é um show à parte, toda vez que ele aparece, ele é um ótimo ator e ele é muito engraçado e ele tá esse cara que tá perdendo muito dinheiro e ao mesmo tempo ele quer muito que aquilo aconteça, ele é muito apaixonado. A Carrie Condon, eles fazem só ela olhar pro Brad Pitt apaixonada. Ela é muito boa. Eu acho que eles podiam ter feito algo a mais com essa personagem. Aproveitar mas mais, aí é um padrão do famoso cinema norte-americano, né? Que personagens femininas, só se elas forem as protagonistas. Porque se ela for coadjuvante... E olhe lá ainda, né? Então... Caraca, meu irmão, eles não conseguem, cara. E, tipo, eu vou te falar que nesse... Eu vou falar isso mais pra frente. Vou continuar falando aqui do que é legal. Vamos falar do que é legal. A trilha sonora do Hans Zimmer me surpreendeu. Eu não sabia que era o Hans Zimmer que ia fazer Eu também não. Quando o filme começa, né, com... Pô, isso é um negócio que eu gosto e precisa ser dito. Eu sinto falta dos créditos no começo do filme, sabe? Tipo... essas coisas assim, sabe? Tipo, às vezes eu pego pra ver filme antigo e era literalmente os créditos no começo, né? Tipo, ele, né, nem tenta reinventar, né? É os créditos no padrão clássico que a gente tá acostumado. A Beatriz detesta isso. Aí a gente tem uma piada interna. Sempre que a gente vai ver um filme antigo, eu falo, caiu no golpe, né, Beatriz? Dos créditos no começo do filme, né? Que é sempre assim, filme velho não tem jeito. Eles passam o nome da galera no começo. Pô, mas eu acho legal isso. Eu acho que
Porque, né, a gente sabe, principalmente no cinema, no streaming, nem se fala, né? Mas ninguém vê os créditos mais, sabe? Tipo, e eu acho legal, assim, você ficar procurando os nomezinhos, que nem, né, alguns filmes têm isso, não os créditos completos, né? Mas esse aqui tem, Uhum. por exemplo, o diretor, alguns atores, né? O Hans Diretor de Zimmer, fotografia, que é o Claudio isso. Miranda. Então, eu acho legal quando o filme faz isso. Não precisa ser necessariamente como era antigamente, os créditos com o nome de todo mundo, né? Que aparecia, né? Aquele crédito eterno no começo do filme. Mas eu gosto quando vem assim, pelo menos os principais, assim, pra você pegar, pô, Hans Zimmer. E aí você já assiste o filme não com outro olhar, porque é o Hans Zimmer, você vai com outro ouvido, né? Mas você já presta atenção, né? No que, pô, vamos prestar atenção no som desse filme, porque é um negócio Uhum. diferente, né? Uhum. E a Eu, trilha faz bastante diferença. Eu acho que é um trabalho maneiro do Hans Zimmer. sim. Eu sinto que às vezes o Hans Zimmer ele faz muita coisa e às vezes tá meio no automático, assim. É, Essa, mas. essa trilha parecida com a tal. E esse filme aqui, ele tá fazendo uma coisa diferente, mas ele tá fazendo uma coisa diferente que é igual outras coisas recentes. Então, tá uma coisa. Pra mim, tá? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Pra mim, a trilha sonora de Challengers mudou, recalibrou algumas químicas aí no cérebro de uma pessoa, uma galera do cinema. Para mim, a trilha sonora de Challengers é uma das melhores aí dos últimos tempos, uma das mais divertidas, uma das mais impactantes para a história do filme, né? Porque você sabe que quando aquela trilha vem, você sabe que alguma coisa está acontecendo. Uhum, E ela até rouba a atenção, não sei nem se é bom, se é ruim, mas eu adoro a trilha sonora de Challengers. E de lá pra cá, essa é tipo a terceira trilha, mais ou menos, que é nessa vibe meio techno, nessa vibe meio batida mesmo de uhum, balada, sabe? E eu acho que combina muito com o esporte. Acho que é por isso que eles fizeram assim Challengers, é por isso que eles fizeram aqui em uhum. Fórmula 1. Mas é uma tendência, assim. E o Hans Zimmer, ele manda bem. Achei que ele mandou benzão, assim. A trilha sonora desse filme É é muito gostosa diferente, de né? ouvir também. Pro que ele tem, né? Assim, Uhum. ele É, normalmente tem algumas coisas muito parecidas, né? Aqui o, ele tá diferente, mas ainda dá pra. o filme tem um ritmozão delicioso, porque ele tem uma montagem muito legal. E E vai, né? é Passa isso. bem, né? Ele vai Não, embora. e passa bem assim, Corre. passa rápido como um filme de Fórmula 1, né? Tipo, com 2 Exatamente. horas e 40, assim, você Não, chegar e falar, pô, já foi tudo isso, né? Que nem eu fui pô, é assistir com a metade de uma Paloma, corrida. ela não sabia a duração do filme. Quando acabou, ela falou, nossa, mas já é tal horário. Tipo, acho que a Pois sessão é. acabou umas 11 horas. Ela falou, nossa, mas já é isso tudo? Porque nós começou 8 horas, nós sentou aqui, já é isso? Pois é. É bizarro. Eu também acho o ritmo dele muito divertido. Mas pra mim, o que é legal é isso. Vocês perceberam que a gente falou sobre a trilha, os atores que são Fotografia. gostosos e legais, a fotografia. Porque, tipo, a história desse filme é ter qualquer coisa, assim. É. Eu sinto que isso é um pouco de uma síntese do que tem sido os blockbusters. Não todos, tá, gente? Uhum. Não é um filme que todos são iguais. Mas a maioria desses grandes blockbusters de ação, ou que para levar todo mundo pro cinema, tem sido mais ou menos assim. Que é uma coisa muito técnica, uma coisa muito bonita, uma ação muito bem envelopada. As cenas de corrida vão te deixar maluco e tal, mas ao mesmo tempo, eles não tentam te pegar por uma novidade narrativa ou por um personagem que vai entrar num hall de grandes personagens. É, por exemplo, eu vou pegar uma coisa, eu vou falar isso nos spoilers, mas tem dois personagens só que pra mim tem histórias interessantes e elas são só expostas e jogadas na tela assim. Porque os protagonistas não têm uma história tão Não. interessante. O próprio Sonny Hayes, por mais divertido que ele seja, por mais que o Brad Pitt esteja ali fazendo você ficar entretido o tempo todo, é mais o star power do Brad Pitt do que necessariamente esse Sim. personagem, porque, tipo, Ele tá não tem. fazendo ele mesmo ali, parece, né? Tipo, é um negócio Cara, muito. parece que é a mesma história que você já viu
e vai ver a próxima, e a Uhum. próxima, e a próxima, e a próxima. Esse filme, ele não fica com você do tipo, mano, o que eu posso tirar desse filme? Eu vou fazer uma comparação muito clara com Ford versus Ferrari, porque é o último filme de corrida, norte-americano, de estúdio que a gente teve, mas Grande, assim, né? Porque teve o Gran grande, Turismo aí é. também, né? Então, vamos falar sobre filme que existe? Tá. Vamos falar sobre filme que existe. Filme bom, que talvez venha pra ganhar alguma coisa, pra competir. Tamo competindo, Gran tamo Turismo, competindo. Gran Turismo é o tipo de filme que não existe, rapaziada. Não é Não corrida, né? existe. Videogame. Você assistiu, né? Você assistiu Assisti, Gran assisti, Turismo. assisti. É, Não é mas eu corrida, é videogame. vou comparar com Ford vs Ferrari porque é o seguinte. Quando você está assistindo Ford vs Ferrari, parece que aquelas pessoas existem. E talvez porque é baseado em fatos reais, Uhum. né? Esse filme não é. Mas parece que aquelas pessoas têm personalidade, elas têm família, elas têm objetivos que são objetivos diferentes, são objetivos que têm conflito. Então, o personagem do Christian Bale, que é o Ken, ele tem um objetivo na vida dele, enquanto o Shelby tem outro, enquanto o Henry Ford tem outro, enquanto a galera da Ferrari tem outro. Aqui, parece que ninguém tem muito um objetivo. Existe um objetivo a ser alcançado. A gente Sim. precisa vencer uma corrida. Mas, tipo, às vezes as pessoas Objetivos e perguntam. propósitos, né? Fica Você muito. pergunta. O rapaz fala: eu quero ser um corredor de Fórmula 1, porque eu quero ser um corredor de Fórmula 1. Eu batalhei muito pra estar aqui. Eu amo esporte. Ok, acho que É. todo mundo, né? Até Aí, quando ele é tipo, questionado, né? Por que você tá fazendo isso? Fica aquele negócio. Não, eu vou falar você sobre tira a isso sua nos spoilers. interpretação, aí vá. Eu vou falar sobre isso nos spoilers. É bizarro como eles tentam colocar alguma coisa, mas eles vão pra Nem eles sabem a todos. resposta e ele Não sabe. só joga. Não sabe. Eles vão pra todos os clichês possíveis. E é curioso, porque Top Gun Maverick, que é outro ponto de comparação, é um filme que fala sobre o tempo e o efeito do tempo e o O passado e o luto, é. presente, o luto. Ele tem umas coisas Sim, que sim. eles te dão alguma coisa pra mastigar, entendeu? Enquanto você tá, ele ainda te faz alguma coisa. Sim. Eu saí do cinema e eu falei pra Bia, né? Tipo, pô, esse filme é mais legal que Top Gun Maverick. Ela falou, Lucas, é porque você acabou de assistir ao filme. É porque você acabou de ver. Aí eu falei, realmente. E pensando aqui, eu acho que realmente Top Gun Maverick é um filme bem mais legal do que esse filme, por mais que eu goste mais da Sim. temática, por mais que eu goste de corrida, por mais que eu goste de esporte, eu acho que o filme não faz nada com isso. Não. Ele só me traz excelentes cenas de corrida, e só. Uhum. É um filme divertido, que você vai ver porque ele tem bastante ação e ele passa rápido, ele é uma corrida, ele é Fórmula 1. Não vai com a cabeça de Fórmula 1, porque é uma bagunça, é uma bagunça. Se essa pessoa existisse, eu vou Não, falar isso a nos gente spoilers, fala, a mas se gente essa fala. pessoa existisse na Fórmula 1, ela não existiria na Fórmula 1, É. entendeu? Então, tipo assim, Tanto que é um clichê ambulante. isso tá anotado aqui, e quando você falou que a FIA participou, eu falei, não é possível que a FIA tá envolvida Cara, e é uma aprovou loucura. isso. Você fala, ué. É uma loucura, é uma loucura. Mas a gente vai falar, a gente começa os spoilers com isso. Mas aqui é o seguinte, é legal, tu vai sair do filme, você vai sair com um hype lá em cima, assim, meu Deus! Querendo ver Mas Fórmula 1. vai instalar a Fórmula 1 no seu videogame, vai fazer as corridas do jeito que você acha que tem que ser feitas, nas curvas perfeitas, e vai querer assistir uma corrida, e aí você vai ver que a corrida tem 3 horas, Uhum. e aí você vai falar, será? E aí você vai ver 15 voltas e vai desistir. Aqui eu vi 5 GP em 3 horas, por que eu vou parar pra ver um? Exatamente. Assiste Drive to Survive na Netflix, enfim. Mas você esquece. Ele é um filme que ele vai passar. Infelizmente. Eu queria que não, mas ele é um filme que vai passar. Sim. Você falou que ele deve ter muito público. Você acha que isso aqui vai ter muito mais bilheteria do que já fez? Você acha que só Acho que vai. o boca a boca vai fazer o filme Eu acho que crescer vai. e bater Sabe por mais quê? um pouquinho aí? Você Porque acha ele que, é legal, cara. Ele é um você acha filme que legal. bate, Ele te deixa tipo, uma... um bilhão não bate, né? Mas, Bilhão não chega, mais uns 400 eu ia milhões, falar uns 500. 500, Acho que bate, sim. Eu sinto que o filme tá bem encaminhado. Ele é um filme divertidíssimo, ele tem um ator super carismático e Sim. ele vai pra cima. Eu recomendo que as pessoas assistam, tirem as próprias conclusões. Sim. Quando a gente fala assim,
Assim, sobre filme eu blockbuster, tem é mais mais uma chance de questão... eu rever esse do que Top Gun, viu? Mas eu acho que É, Top Gun é melhor mesmo. eu acho que quando a gente fala assim sobre esses filmes, não é no sentido de, tipo, gente, não vá assistir. Não é um problema de não assistir. Eu mesmo vejo todos eles. A questão toda é, se a gente não cobrar que um filme de 300 milhões tem alguma história decente, alguma coisa diferente, algum personagem que vai marcar uma geração, entendeu? Tipo, Uhum. se isso não existir, entendeu? É É. só assistir Fórmula 1, então, entendeu? Tipo, você pode assistir a corrida. Eu sei que a técnica é importante, mas Sim, eu acho que só a não é só a técnica história também, mas... não leva o cinema a algum lugar diferente. Então a gente que tá fazendo uma crítica, não é porque a gente detesta os filmes. Eu gostei do filme, mas eu acho que você tem que cobrar um pouco. Não, podia ser Cobra um pouco melhor, é. mais. E Porque o tudo filme, isso, ele precisa disso. e tudo Entendeu? isso que a A gente indústria precisa disso. tá falando aqui é para justificar também a nota que a gente vai soltar aqui. Agora, E qual é a sua nota? minha nota eu dei 3 estrelas. Eu fiquei Cara, entre o 3,5 e 3, mas eu falei, pô, é um filme que ele começa e termina quase do mesmo jeito, ele não vai pra lugar nenhum. Aí você fala, é verdade. pô, por que, Mano, por que bizarro. isso, sabe? Tipo, ele só transformou a minha vontade de ver Fórmula 1, porque a história, Eu ela... vou dizer que ele é um. Eu tava com 3,5 na cabeça, eu dei 3,5 no Letterboxd, eu vou deixar em 3 também, porque quanto mais eu penso sobre o filme, mais ele fica simples demais, entendeu? Ele é E não é muito que, simples, é. e não é que tipo, ser simples é ruim. John Wick é um filme simples. John Wick é Mas tão maneiro, é. entendeu? Tipo, Você ele faz tanta coisa. E você tava falando, tipo, é o padrão dos blockbusters hoje em dia de fazer um negócio muito técnico, envelopado com uma história simples. E eu não sinto que é isso, sabe? Tipo, eu acho que os Não. blockbusters que faz muito dinheiro mesmo, nem técnico eles são tão bons quanto esse aqui, sabe? Tipo, Uhum. você pega, por exemplo, Jurassic Park que vai vir aí, que deve fazer bilhão, um Velozes e Nossa, Furiosos que será? faz bilhão, Nossa, sabe? Tipo, será? eu Então, acho que mas faz. Velozes e Furiosos também é técnico pra Ah, caramba, mas não pô. é um negócio que você pega pra assistir. Quanto esse aqui, você fala, pô, que coisa Não. linda, bem feita. Não é, sabe? Tipo, é um Michael Bay 2.0 aí, sabe? Então, mas Tipo, é isso. Esse é um show, entendeu? As pessoas olharem e falarem assim, meu, o dinheiro foi gasto onde? Foi gasto em fazer o carro pular, o carro segurar um helicóptero, é um espetáculo, entendeu? É um circo. é. É um circo divertido. Quando você sai do circo, você quer ver de novo, entendeu? Só isso. Mas nem sempre. Eu tô falando do circo, mas o circo é até mais impactante, eu diria. Dependendo do circo. Mas a parada é que assim, é mais pelo show, entendeu? Mas é um E é é isso, um bom espetáculo, assim, é gostoso. definitivamente. E tem, Mas qual é o próximo? E chegou, qual é o próximo? Qual é o próximo? é, Porque esse já esgotou, entendeu? Se você assistiu uma já ou duas foi, vezes, esgotou, acabou o é. filme. E chegou até a ter McLanche Feliz pra adulto isso aqui, né? Teve, Que, né? que Um loucura combo foi essa, né? diferente, né? Então, o Mano, eu combo nem da entendi, eu nem Fórmula vi qual é 1 o com um combo. brinquedo de Fórmula 1 que esgotou super Tinha rápido. brinquedo? Ah, eu É, não cheguei brinquedo a para pegar o adulto, né? brinquedo. O McLanche Feliz para adulto. Não sei qual que é. Era Se um eu soubesse, carrinho tinha pego. colecionável, é. Então, Não mas tinha parece que carrinho mais tudo quando eu fui. esgotável, é. Então, parece que tudo esgotou e o pessoal tava vendendo por milhares na internet, Centenas. assim. Centenas na internet. O Ah, que é vamos, insano, né? Tipo, roubaram até o brinquedo da criança. vamos pros spoilers, então? Vamos com Não vai ter spoilers. muito o que falar nos spoilers, mas tem coisa. Vamos falar algumas coisinhas. Ó, eu vou começar os spoilers com uma frase pra você. Hum. Existe um momento, a 7.000 rotações por minuto, em que tudo some. A máquina fica sem peso, ela só desaparece. Tudo que sobra é um corpo, se movendo através do tempo e espaço. 7.000 rotações por minuto. É quando você chega lá e aí surge uma pergunta. A única pergunta que importa. Quem é você? De quem é essa frase? Não sei. Essa frase é do Thomas Shelby. Thomas Shelby. Thomas Shelby não, porque isso é do Não. Peaky Blinders. É É, do Carol Shelby. Em Ford vs Ferrari em 2019. tá. Cara, é um discurso igual o do Sonny Hayes. O Sonny Hayes, a personagem da Carrie Eu Condon ia pergunta pra chutar ele, isso, só que não é bem o que ele fala, né? ela pergunta pra O ele, por significado é o que que mesmo, você mas não. corre?
Por que você tá aqui? Hein? Por que você tá aqui? E aí ele responde, porque em algum momento, quando você tá correndo e você tá numa velocidade, tudo some. É isso que ele fala. E é só você e o carro, e aí parece que você tá voando. E quando a gente tava no cinema, a Beatriz me cutucou assim, eu cheguei pertinho dela e ela sussurrou. É igual no Senna, né? Sim, porque o Senna, a série do O Senna, Senna tem isso também, é ele tem verdade. exatamente o mesmo discurso. Que ele fala, quando você tá em X Não, mas velocidade, aí você não pode pensa em nada. ser. Esse filme Maluco, aqui pode ser isso, né? Tipo, pode ser também uma homenagem ao que o Senna dizia, talvez é um negócio legal. conhecido do Senna. Só que a minha questão toda é uma só. O filme Ford vs Ferrari ou Senna são baseados em pessoas de verdade. E elas podem ter dito isso. O Senna disse, a gente sabe que o Senna tinha várias declarações meio esotéricas sobre o que era dirigir. Mas a minha questão toda é, você vai e você cria um personagem novo. Você cria um personagem novo, que pode ter uma história nova, que pode fazer uma coisa nova, que pode ter uma personalidade nova, que ele pode ser completamente diferente. No universo onde ele correu e o Senna existe, né? E Não aí, é ele correu contra o Senna. E aí, então. O ele Senna existe fala- nesse mundo, e aí ele solta essa. Ele fala exatamente a mesma coisa que todo filme de Fórmula 1 fala. É o clichê do piloto de Fórmula 1, pô. Todo mundo tá Tudo correndo é pelo clichê, mesmo objetivo. Mas todo Mas é mundo bizarro. corre pelo silêncio. Você tá defendendo isso? Essa Não. preguiça? Caraca, é inacreditável. Você Eu já olhei e falei perguntou assim, pro Schumacher por que ele corria? eu acho engraçado como, tipo, dava pra ter feito várias coisas com esse filme. E não precisava ser profundo, mas, tipo, o próprio Não, fato do Sonny Hayes... qualquer coisa desse cara, qualquer objetivo que ele tiver pra correr, pra voltar a ser piloto de Fórmula 1, já valia. Falar, pô, eu tinha o sonho de ser campeão e nunca ganhei um GP. Pronto, sabe? Tipo, qualquer coisa. Cara, é muito engraçado, porque, tipo assim, tem dois personagens que têm histórias legais. A personagem da Carrie Condon, que ela E você vai trabalhava falar na Lockheed- da do Lockheed. acionista, né? Não, eu vou falar do Javier Bardem. Tá. Pensa num cara Legal. que ama tanto o esporte que ele torrou todo o dinheiro que ele ganhou, que se ganha muito dinheiro correndo por Fórmula 1, ele torrou pra comprar uma equipe e ele não consegue vencer, ele não pode correr e ele tem que lidar com acionista, pessoa que tá esfaqueando ele pelas costas. Esse tipo de coisa de bastidores, que não existe, inclusive, nesse filme. Não existe bastidor nesse filme. O máximo que tem é ele conversando com ela sobre montar o carro e entrevista pra imprensa. Só. Não tem mais nada de bastidores. Não tem uma reunião da FIA, a FIA ferrando com todo mundo. Não tem uma punição. Não tem uma punição da FIA. Maluco, não tem nada. O Sonny Hayes, ele é o piloto que, inclusive, você que é uma pessoa que assiste Fórmula 1, eu assisti Fórmula 1 há alguns anos, recentemente. Eu assisti Você umas sabe 2 temporadas. O quanto é caro um carro, né? Não é nem a questão do carro ser caro, mas numas 2 temporadas eu assisti Fórmula 1. Até aconteceu. Eu já contei essa história pra você. Eu e minha mãe, a gente decidiu que a gente ia ver Fórmula 1 de novo. E aí, meu pai, o Senna morreu, meu pai parou de assistir Fórmula 1. Ele falou que nunca mais vai assistir uma corrida de Fórmula 1. Já assistiu corridas, mas ele não acompanha mais. Eu e minha mãe decidimos assistir. Minha mãe, fãzaça do Lewis Hamilton. E aí a gente teve uma corrida muito... a gente teve uma disputa de campeonato que ficou pra última corrida, entre o Verstappen e o Hamilton. E a gente teve uma decisão horrorosa da FIA na última corrida. É aquela que ele para no pit stop, não é um negocinho? Que acho que eles deram a largada de volta. Em vez de, tipo, manter ou acabar, enfim, a FIA é porque ele tem um negócio da pole, né? Cara, e aí ele perde a pole. Eu acho que eu lembro disso aí. O Verstappen, ele foi muito favorecido, foi uma decisão amplamente questionável da FIA. Minha mãe ficou extremamente puta da cara, ela parou de assistir, ela falou, enquanto esse chorão, que ela odeia o Verstappen, enquanto esse chorão estiver correndo, eu nunca mais assisto. Ela não vê mais. O Hamilton tá na Ferrari, minha mãe não tá assistindo. O Verstappen acabou com o ânimo da minha mãe de assistir Fórmula 1. E não é nem culpa do Verstappen, é culpa da FIA. Mas de qualquer forma, não tem nem isso. Não tem nem decisões. Nem pra FIA se passar um pano. Entendeu? Em algum momento, eles
citam isso, né? Tipo, eles vão avaliar se foi uma batida proposital e tenta se criar uma tensão. No único momento que ele não bate de Mano, propósito, eles vão avaliar. o final desse filme é uma correria de coisas que eles enfiaram ali pra preencher, porque o filme já acabou, entendeu? Você já sabe que eles vão ganhar. Porque, pô, não é possível que eles vão É. ganhar. Aí o que que eles fazem? Olha só, 30 minutos pro filme acabar. Eles colocam o acionista que fez uma declaração falsa, um atestado falso pra vender a empresa. Uhum. Você tem o Sonny Hayes, que Que foi até agora mandado tava embora. correndo normal. Não, presta atenção. Até agora ele tava correndo, aí ele sofreu um acidente, agora ele tá mal. Então você tem ele passando mal, você tem ele precisando vencer de novo, que já precisava vencer, mas senão o outro vai perder e vai ter Tudo. acionistas e tudo mais. Aí você tem decisão da FIA, você Com tem o carro eles que não bate, sabendo eles não sabem que carro eles vão. Por que tem tudo isso nos últimos 30 minutos de filme? A gente teve 2 horas e meia de filme. Você não precisa mais desenvolver novos plots. Quando ele começou a passar mal, eu falei assim, não é possível. Por que a gente não teve um filme desse velho de 60 anos dirigindo esse carro? Porque correr na Fórmula 1 é É insano. inacreditável. É É. insano. É quase ser um astronauta pela força gravitacional que você Tem um atinge. pouco, eles tentam mostrar isso, né? Um pouco do treino, tanto dele Então, mas o treino quanto... dele é ele batendo bolinha e malhando. É tipo rock, tá ligado? Então, eles tentam mostrar isso um pouco com o Joshua lá, né? Que tem o negócio do reflexo, tem uma máquina que faz força no pescoço dele, enquanto o outro Então. treina na cama, né? Fazendo... Então, mas Então, até eles aí, tentam dar esse mano, pano de fundo, assim, pensa. bem... Pensa se eles tivessem feito uma coisa meio, ele precisa correr. E o Meio corpo dele não Rock aguenta. Balboa Não, o corpo 4. dele não aguenta mais. Não é uma questão de que, tipo, porque não aguenta mesmo, não dá mesmo pra correr. E ele tá Ainda se mais ele que despedaçando, tá tá ligado? lascado, coluna que já foi, vista que pode ficar cego a qualquer E, tipo, momento. você vai construindo isso, cada corrida que passa, come mais alguma coisa do corpo, da sanidade dele, mas ele precisa continuar, tá ligado? Ele precisa, porque ele precisa provar alguma coisa pra ele mesmo, Não, entendeu? mas ele não E precisa, né? O problema é esse, que não existe. eles não deram nada pra esse personagem fazer. Não. Então, assim, eles só E deram aí, o carro na mão dele e o eles fato, trazem outra o coisa. outro personagem que você já entende todo o plot desde o começo, né? Que você vê que, não, é um Também personagem é em formação, e aí você sabe que, pô, o cara vai aprender tudo com ele, vai ficar bom, vai ganhar e acabou. maluco. Aí você fala, E não, é assim, ele que vai aprimorar o carro. Mas eu até quero que isso também é muito... A moça tá lá só desde o momento 1, ela é o interesse romântico do Brad Pitt, né? Pô, isso é muito A triste, mano. primeira coisa que ele pergunta é, ela é casada? Aí Pô, você fala, bizarro. pô, não, já vai pra isso. O cara, parece que quando você vê ele olhando pra ela, você fala, pô, ele tem admiração, que é ela que é a mecânica, uma das mecânicas, né, Ela tem engenheira uma de história ar lá legal. e A tal. personagem tem uma história legal. E eles cagaram, assim, tipo, foda-se, ela é só um interesse romântico. Então, e aí você pensa, pô, ela tem as razões dela, a personalidade, e ela não vai ceder. E aí você tá convicto nisso, você fala, pô, ela vai ser foda, ela que vai unir os dois e tudo mais, mas aí você fala, Mas é bizarro. não teve jeito, né? É o Brad Pitt. Não vai ter Quando como, ele né? baixa a cartinha assim, já tá tudo entendido, né? Cara, eles podiam ter feito muito mais coisas. Eu gosto dessa característica dele ser supersticioso. Da carta, ele ter as cartinhas Mas não, e também não ele é nada correr que com as explica, né? meias, ele sempre fazer o mesmo ritual. Eles podiam ter feito. Não precisa explicar, superstição é superstição. Não, Mas eles mas podiam ter feito dizer, mais. tipo, da onde veio, sei lá, Não qualquer precisa, coisa. não precisa, mas eles podiam ter colocado mais elementos de sorte, entendeu? Tipo, mais sorte. Ele é sortudo, entendeu? Porque quando eles fazem isso o tempo todo. Não, e Sempre tipo, mostra ele com as mostrar, por cartas. exemplo, ele pegar a carta, e aí quando ele ganha, quando ele puxa a carta, eu falei, puta, ele vai olhar a carta e ele vai estar com um as, sabe? Tipo, a carta é meio que... Sim. Ele pega a carta na sorte e a carta vai definir a posição dele e ele nunca olha a carta até o final. Aham. Sabe? Tipo, Não, podia ser um negócio assim, tipo, aí podia quando ter ele várias olha a coisas. carta, fala, pô, é o as e ganhei dessa vez e tal. Podia ter várias coisas, mas eles decidem não fazer. Eles fazem ele surtar quando ele não tá com a carta no bolso.
O que também não faz sentido, né? Porque só se ele não tivesse no dia do acidente, pra ele poder entrar numa dessa aí. Então, eles podiam ter usado mais isso. O acidente, né? Não o acidente, da sorte mesmo, de como isso pra ele é importante, sei lá, mas tipo, enfim, né? Esse filme ele não tá o hipotético, é o filme que tá na nossa cabeça. Mas de qualquer forma, os personagens são ruins, assim, todo o plot, tudo. A história é muito normal. É muito qualquer coisa. E o que me deixa mais triste é o fato de que ele começa e termina o filme exatamente no mesmo ponto. Então ele é um cara de 60 anos, que ele ganha um Grand Prix, ele é o melhor do mundo essa noite, e aí ele volta a fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia antes. Ele não evoluiu, ele não fez nada. Não, ele já é evoluído, né? Tem um discurso que ele tem com... que tem uma mudança é o menino, mas ele já era um grande piloto de Fórmula 1 também. A única coisa que ele aprendeu é, sei lá, não ficar nas redes sociais, é isso? Não sorrir, né, quando não ganha. E, tipo, a equipe dele tem um carro novo, é isso. Ele é um santo, né, o Reis. Eu achei isso esquisito também. Então, ele vem com todo esse papo, né? Tipo, ele é todo arrogante e se acha o cara mais foda. E aí, em certo momento, o filme tenta vender que não. Ele não é arrogante, ele é um cara que já amadureceu, já aprendeu, que é até o que ele fala com a moça, né? Não, porque eu era assim também, mas aí na vida eu me lasquei, perdi tudo. E aí hoje, ele é o ser supremo, super amadurecido que... Não, eu vim aqui... Eu não tenho ego, eu vim pra ele ganhar, eu tô só fazendo meu papel aqui, eu passo, por onde eu passo eu quero que as pessoas ganhem, eu não tô nem aí pro prêmio, não tô nem aí por dinheiro. Agora, ele tá pelo quê, cara? Ele não tem fama, ele não quer nada. Eu vou colocar aqui uma última coisa. Você quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Não, pode eu dou tchau. Quando eu falar pra dar tchau, eu dou tchau. Aqui, que é o seguinte, você está assistindo uma corrida de Fórmula 1, você acorda, são 3 horas da manhã, é um prêmio no Japão, é um prêmio na Austrália, você acorda de madrugada para assistir. Aí a corrida vai começar, e aí na quinta volta, Sonny Hayes bate em alguém e tem um safety car. Aí você fala, caralho, safety car, que bosta. Você sabe que vai demorar 15 minutos a mais na corrida. Você quer ver ultrapassagens, velocidade. Não, safety car. Beleza, safety car. Todo mundo, tal. Aí o que acontece? Dá 5, 10 minutos, 15 minutos, volta a corrida. O Sonny Hayes entra novamente, safety car de novo. Aí você fala, cacete, que horas são, mano? Nossa, 3:30 da manhã, velho. A gente tá na volta 5. A gente tá, na volta 20, falta metade da corrida. Já faz 2 horas que a gente tá aqui. Os caras voltam Ele faz de novo. Ele tira mais um carro da pista. Ele joga a brita na... Maluco, você faz o quê? Você, pessoa, você continua assistindo e você fala assim, não é possível que a gente teve 45 minutos desse filho de uma puta atrasando a minha corrida, tirando o carro da pista. Eu sei que quando tem algum elemento de caos é legal nas corridas, né? Porque às vezes as corridas são meio monótonas, você sabe que o Verstappen vai ganhar, porque ele tem o carro melhor e porque ele é um ótimo piloto. Inclusive, o filme fala isso, né? Ele é bom mesmo. Mas não é possível que toda hora esse desgraçado vai atrasar a corrida, né? Então, assim, você que gosta de Fórmula 1, deixa aqui no comentário se você queria que tivesse um Sonny Hayes, porque você quer ver esse dinamismo, ou se você acha que esse vagabundo atrasar todas as corridas que ele tá ali só pra ganhar não é justificável. Eu, particularmente, acho que eu não ia curtir, eu acho que ia ser divertido a primeira vez. A FIA ia ficar triste com essa queda de audiência que ia ter no terceiro safety car, né? Eu acho que ia ser... E aí ele fala assim, eles colocam a gente por último porque eles não gostam do nosso estilo. Eles não gostam do seu estilo? Não. Você bateu em 3 carros. Você que não gosta do seu estilo. Você que não gosta de carro dos outros, cacete. Não gosta de dinheiro também, né? Porque isso aí é você pôr fogo no dinheiro, né? Maluco, bizarro. Deixa nos comentários aí se você queria que tivesse um Sonny Hayes correndo na Fórmula 1 atualmente. Eu acho que eu não queria isso. De qualquer forma, muito obrigado a você que escutou até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você goste do filme. Lembre-se de comentar aqui o que você achou, o que você gosta. Muita gente escuta a gente e não segue a gente. Muita gente escuta a gente e não deixa comentário.
deixa comentário, fala do filme, conversa com a Isso. gente. Muito obrigado pra Vamos você que escutou até aqui. interagir. E aí, lembrando, a gente tá em vídeo. Então, se você Ó, não foi lá olhar a nossa carinha ainda, olha aqui, hoje, ó, confere meu aí. cabelo tá cacheadinho hoje, ó, Aí, ó. bonitinho. Meu bigode Coisa não tá linda. legal não, mas meu cabelo tá legal. Então, muito obrigado pra você que assistiu e escutou até aqui, e até a próxima. É isso, até a próxima.